Olá pessoal, aqui é Marcos Sampaio, é um prazer estar com vocês de novo, pelo ETEC. Agora na disciplina Arquitetura de Computadores, aqui do professor formador Manuel Moraes. Vou falar aqui alguns pontos para facilitar o entendimento de vocês, para não ter só a leitura, mas uma explicação. Aqui aula 1, Evolução da Arquitetura de Computadores. O objetivo da aula é conceituar e distinguir computadores analógicos e digitais, estudar as várias gerações de computadores, distinguir e compreender as partes, componentes de um sistema computacional e compreender a importância do modelo von Neumann para sistemas computacionais. Aqui nós temos o roteiro da aula, não vou ler. Introdução. Aqui ele dá a ideia do que vai ser tratado, o objetivo da aula 1, que é as diferenças entre o computador analógico e digital, as gerações da evolução dos computadores até chegar no que a gente usa hoje, o que a gente já conhece, e ainda vai falar de algumas tendências futurísticas. E vai bater muito na tecla do modelo de von Neumann, que foi projetado e até hoje nós utilizamos. Bom, no tópico 1, os elementos do sistema computacional. O computador, como você sabe, é uma máquina capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um resultado que atenda a uma necessidade específica. Essa sequência de instruções é chamada de algoritmo. Essa palavra é muito usada no meio da computação. O que seria algoritmo? É um conjunto de regras, uma sequência lógica de passos, de etapas. Também vem da matemática esse termo. E essa sequência lógica, quando a gente organiza, vamos dizer assim, faz um cadenciamento de ideias, é para resolver um problema, executar uma ação específica. Pronto, o algoritmo nada mais é do que isso, uma sequência de passos para resolver um problema. Um exemplo aqui de algoritmo, você fazer uma coisa bem básica para você entender, uma receita de bolo. Aquela junção do que você precisa e as instruções de como fazer, como bater, como fazer aquela receita ali é um exemplo de um algoritmo, uma sequência de passos para cumprir com um determinado objetivo. Ele fala das partes físicas do computador, dispositivos de entrada e saída, monitor, teclado, impressora, dispositivo de armazenamento, que são as memórias volátil e permanente, o processador e todo o conjunto de elementos que compõem o computador. Tudo isso aí é chamado de hardware, parte física, aquilo que você pega. Como eu já disse, parte física, no próximo slide. E já o software, não. O software são os programas que eles permitem a interação com o computador. Por exemplo, você comprou um computador novo e tem um adesivo que vem com o Windows 8. Bom, o seu computador é um i7. Então você pergunta, qual o seu hardware? Não, meu computador tem 4 GB de memória, processador i7. Isso é o hardware, a parte que você pega. O programa que está instalado nele, no caso o Windows 8, que é chamado de software, que vai ser a sua interface de uso. Se ele não tivesse o Windows 8, você não conseguiria operar aquele computador. Aí, passando esse exemplo, nós vamos para o tópico 2, computadores analógicos e digitais. Os computadores podem ser classificados em 2 tipos, analógicos e digitais. Bom, o analógico, ele não trabalha com números que representem, com símbolos que representem números. Ele faz uma analogia entre quantidades, peso, quantidade, elementos, nível de tensão, pressão hidráulica. Aí, um exemplo de computador no modelo analógico seria o mecanismo de Antikythera, a máquina de Pascal, a Pascalina, e a máquina de diferenças de Babbage. Charles Babbage foi considerado um dos pais da computação. Aí a gente pode dizer, por exemplo, ele traz aqui o ábaco, que é um instrumento, uma espécie de instrumento de calcular, e ele já, que por esse autor, alguns não, mas esse autor considera como um computador.
E esse movimento que você faz com a bolinha para fazer uma conta, o ábaco permite contas mais avançadas, viu? Não contas tão básicas, mas esse movimento é um processo mecânico, né? A gente vai ver depois a diferença do computador digital, que é já o item 2.2, que os digitais ele resolve problemas realizando operações com números, ele faz cálculos, ele trata dígito por dígito, daí a origem do termo digital. E já o analógico não, ele mede valores de grandezas, grandezas físicas. No caso lá da máquina de diferenciais, era um mecanismo que girava e cada giro ele mexia a engrenagem, acionava outro componente e ia contabilizando. É um processo mecânico, mas não é digital. Outra diferença dos digitais é que ele pode resolver uma sequência, por meio de uma sequência programada, sem ter a intervenção humana. Ele funciona de forma autômata, sozinho, né? Enquanto que esse exemplo que eu dei e os outros precisa ali de um operador constantemente. Aí vamos em frente. A evolução tecnológica está no tópico 3. Aí ele menciona aqui que a grande evolução inicialmente foi a ideia da válvula. Aí está aqui uma imagem aqui de uma válvula, pra você ver. E depois da válvula, com a evolução veio o transistor, que na verdade, em termos de proporção, ele é bem menor do que a válvula, ainda poderia ser melhor, porque foi ampliado para você ver a imagem. No decorrer dos anos foram descobertos novos materiais, dispositivos, né? Aí ele começa a classificar em gerações da evolução dos computadores. Os mecânicos, que tem esse período aí, geração 0 que ele chama, ela foi caracterizada pelos computadores essencialmente analógicos, né? Na verdade, o princípio dele de funcionamento eram engrenagens mecânicas ou eletromecânicas. Aí nesse tempo aí também, nessa evolução teve o relé, para quem conhece, né? Também é um dispositivo que faz uma espécie de chaveamento, de liga e desliga, que pode fazer combinações. Mas aqui ele dá o exemplo do ábaco, que é aquele da foto anterior, um instrumento de cálculo. No item 3.2, a primeira geração de computadores, efetivamente, a gente chamando computadores que já utilizavam válvulas. Foi durante a Guerra Mundial, aqui foi um marco na computação. Surgiram novas tecnologias nesse período. E aí sim, possibilitando o surgimento dos computadores digitais. Aqui foi batizado de primeira geração. Nessa mesma época surgiu o modelo de John von Neumann. Foi um matemático, né? Não vou falar muito sobre ele, mas nós vamos ver aqui na próxima tela que assim, a contribuição dele foi imensa. O que ele projetou, o que ele desenhou, ele não conseguiu, digamos assim, ver plenamente funcionando. Hoje é o que nós utilizamos. O computador que você e eu utilizamos vem desse diagrama que ele idealizou como funcionaria o computador. Aí ele traz aqui a memória física, unidade lógica aritmética, unidade de controle e dispositivos de entrada e saída. Na próxima tela está aqui o diagrama, fica melhor de entender assim. O computador de hoje funciona dessa mesma forma. Inclusive o princípio da computação, lembre-se disso. Você imagine que você tem um dado bruto, então você manda esse dado para o seu computador, ele vem pela entrada, né, passa por um acumulador, a unidade aritmética e lógica, que é conhecida como ULA, né, ou o AL aqui, ela pode mandar para a unidade de controle ou pode mandar para a memória, dependendo da informação, caso você aguarde alguma coisa, e de repente ele pode voltar, de maneira que vai haver um processamento aqui, vai ser um uso de memória para acumular aquela informação por um período de tempo, e após todo o processamento, essa informação é devolvida, né? Na verdade, como eu disse, entrou um dado bruto, ele foi processado e na saída tem uma informação.
Por isso que a gente tem surgiu há um tempo atrás o termo processamento de dados. Indo em frente, e tópico 3.3, a segunda geração, que é caracterizada pelos transistores. Nessa geração a válvula foi substituída, né? O transistor ele é bem menor do que a válvula e tem uma série de vantagens, que é diminuir o tamanho, aumentar a eficiência, né? O consumo de energia. Tem inúmeras vantagens aqui, a evolução de válvula passando para o transistor. Aí no item 3.4, terceira geração, já são os circuitos integrados. O que seria o circuito integrado, que ele chama aqui de CI? Simplesmente, com essa evolução, pegaram-se vários transistores que ocupariam um certo espaço, encapsularam e colocaram tudo dentro de um componente. Como aqui na imagem você vê um componente com várias perninhas. Aqui dentro tem vários transistores. E essa evolução também trouxe inúmeras vantagens, como a confiabilidade, a diminuição do tamanho, diminuição do consumo de energia e diminuição do custo de fabricação. Prosseguindo aqui, item 3.5, quarta geração, os microprocessadores. Que aqui nós temos a foto de um processador aqui, pela aparência dele, um Intel, que seguindo ainda o princípio do CI, só que aqui é uma proporção em larga escala, né? E naquele exemplo lá, eu disse que tinham vários transistores naquele CI. Nesse processador aqui, tem dezenas de milhares de transistores dentro desse único componente aqui que a gente palpável, que a gente pode pegar. No caso é o processador. E se do transistor para o CI já teve uma evolução de processamento e aquelas vantagens que eu citei, aqui é bem maior, de redução de espaço, diminuição de consumo de energia, aumento de eficiência, estabilidade. Então essa quarta geração, ele menciona também o período aqui, eu não vinha mencionando, de 1970 até os dias de hoje. Então nós estamos por essa geração. Aí ele fala aqui agora do processador da Intel, o Core i7, que ele traz grandes avanços, fala aqui da tecnologia que ele utiliza, a TikTok, né? Menciona aqui que ele teve a mudança da fabricação em termos de tamanho, de 65 para 45 nanômetros, e fala dessa arquitetura que foi batizada, né, essa ideia que eles tiveram, batizaram de microarquitetura Nehalem. Aí na próxima tela nós temos falando sobre ela, que o grande diferencial em relação aos anteriores é que ele trouxe o controlador de memória, que antigamente era chamado de North Bridge, né, que existiam a ponte norte, a ponte sul, a gente vai falar sobre isso depois, mas tirou esse componente, trouxe esse controlador para dentro do processador. E isso traz ganhos significáveis. E também o i7 ele pode fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. No caso ele chama aqui do conceito de threads, né? Que no caso um i7, imagine um i7, eu vou passando aqui a tela, imagine um i7 no caso aqui no diagrama facilita, ele tem 4 núcleos, ou seja, um processador que é chamado de quad-core. Dentro desse processador tem 4 núcleos, só que cada núcleo desse pode fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, então é como se fossem 8 processadores. Imagine aí o ganho de desempenho que se tem, né? No caso, só que fisicamente, lembrando disso, é bom diferenciar núcleo de threads, né? Ele tem 4 núcleos e cada um faz 2 coisas ao mesmo tempo. No caso, é equivalente a um processador de 8, digamos, equivalente a 8 processadores, mas de fato não é um só. Aqui o tópico 4, elementos básicos do sistema operacional. Né? Segundo a arquitetura de von Neumann,
Um sistema computacional é composto de unidade central de processamento, UCP, unidade de lógica aritmética, a gente viu no diagrama, unidade de controle, memória, dispositivo de entrada e saída. Aí de novo aquele diagrama. O detalhe é que ele fala aqui do conceito de barramentos. Deixa eu voltar aqui. Ele fala aqui que eles são interconectados por barramentos. E barramento é a forma de se comunicar entre eles. Um exemplo para você entender é o padrão USB. Você chega com um pendrive, um HD externo, liga o seu HD externo na porta USB. Aquela ligação, aquela comunicação entre os dados, aquela transferência, está se utilizando de um barramento. No caso, o barramento USB. Existem outros que vocês vão conhecer. O barramento PCI, barramento PCI Express, barramento... Enfim, existem vários. Podemos falar aqui do SATA. A partir de agora, né, estarão descritos os principais componentes do computador. Aqueles que eu falei do diagrama, de forma resumida, ele vai detalhar aqui cada um. O CPU, que é o cérebro do computador, digamos assim, também é chamado de CPU, se você ver por aí, é a mesma coisa. A memória, né, no caso ela tem uma divisão entre memória principal e a memória ROM, memória cache. A principal ela é muito importante, ela é essencial para o funcionamento da CPU ou CPU. Aí ele fala do dispositivo de entrada e saída. No caso, o exemplo que ele dá aqui são monitor, teclado, mouse. No caso a gente também costuma chamar de periféricos, que são acoplados ao seu computador. Fala do barramento, que é essencial, esse conceito vai ser muito usado, esse termo. Enfim, aqui chegamos ao fim dessa aula. Espero que esse vídeo tenha facilitado a sua compreensão. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.